Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, bora lá então dar sequência ao nosso estudo de geometria plana e a gente vai começar agora então a falar um pouquinho sobre triângulos, tá? Essa aula, assim como a aula de ângulos, eu vou dividir ela em algumas partes, beleza? Então a gente vai ver a aula 5, parte 1. A gente vai ver então a definição de triângulos e conhecer os tipos de triângulos que a gente tem. Bora lá então? Olha só. A gente tem aqui então o conceito fundamental para triângulo. Então eu tenho três pontos que a gente vai chamar de vértices A, B e C. Esses três pontos não são colineares, ou seja, eles não estão os três na mesma linha, tá bom? E então a reunião desses segmentos formam essa figura que a gente chama de triângulo. Então aqui eu coloquei os elementos principais que a gente tem que conhecer dessa figura, que a gente vai se deparar muito aí na geometria plana, tá bom? Então aqui os vértices. Quem são os vértices? Os vértices são os vértices A, B e C. Joia? Tá. Lados. Quem são lados? Então eu representei aqui o lado AB, o lado BC e o lado AC por essas letras aqui, A, B e C, tá? Eu posso representar também dessa forma aqui, ó, lados AB, lados BC e lado AC. Ou então Azinho, Bzinho e Czinho, tá bom? Ângulos internos, então eu chamei aqui de A circunflexo, B circunflexo, C circunflexo, tá? Ou podia chamar aqui com uma outra letra grega, por exemplo, alfa, beta, teta, certo? Agora, aqui é interessante, ó. Se a gente prolongar, eu posso prolongar os lados desse triângulo. Por exemplo, eu posso prolongar nesse sentido. Ou eu posso prolongar esse lado AC. Então aqui eu tenho esse ângulo aqui, ou então eu tomo esse ângulo aqui, tá? Então eu vou prolongar apenas um dos lados, tá bom? Só para não poluir o desenho aqui. Mas eu posso prolongar em qualquer direção. Então se eu prolongar aqui, eu tenho esse ângulo. Se eu prolongar, por exemplo, nesse sentido, eu tenho esse ângulo aqui. E se eu prolongar nesse sentido, a gente vai ter esse outro ângulo aqui. Então eu vou chamar aqui de E1, vou chamar aqui de E2, tanto faz a letra que a gente chame aí agora. E aqui E3. E1, E2 e E3 é o que a gente chama de ângulos externos desse triângulo. Tá? Então esses são os principais elementos. Agora a gente pode classificar os triângulos de acordo com os lados. Isso aqui vai ser extremamente importante para nós. Ó. Quando a gente tiver então os lados iguais, a gente faz geralmente essa marcaçãozinha aqui. Ó. Isso aqui está indicando então que esses três lados são iguais. Então se esse cara aqui fosse 10 centímetros, por exemplo, esse outro lado também mede 10 e esse também vai medir 10, tá bom? Essa é a ideia dessa marcação que a gente faz. E aí, esse triângulo, então, que possui os três lados iguais, ele é chamado, então, de triângulo equilátero. Beleza? Então, a gente tem que no triângulo equilátero, o AB é igual ao AC, que é igual, ou congruente nesse caso, né? Então a gente indica aqui por congruente, a BC, tá bom? Esse é o triângulo equilátero. Uma característica do triângulo equilátero é que ele também vai possuir, além dos lados iguais, todos os três ângulos internos iguais, tá bom? Então guarda isso. Três lados iguais, três ângulos iguais. Esse triângulo aqui, que possui agora, olha só tem essas duas marcações. Então, somente esses dois lados são iguais. A gente diz que é um triângulo do tipo isósceles. Agora, atenção. Isósceles de base BC. Por que é importante isso? Quando ele fala que os
o triângulo ele é isósceles de base BC, a gente vem e destaca a base que ele indicou. Se ele destacou que o triângulo é isósceles de base BC, os dois lados que são iguais são esses dois lados aqui. Consequentemente, os ângulos da base desse triângulo também serão iguais. Esse ângulo vai ser igual a esse. Beleza? Tá. Olha só. Vamos imaginar que a gente pegue aqui esse outro triângulo aqui. Ó. Vou dar um exemplo. Deixa eu pegar aqui. Peguei esse triângulo aqui. Ó. E vou pegar mais um aqui só para dar um outro exemplo. Ó. Peguei esses dois triângulos. Vou nomear então esse cara aqui como A, B e C. Digamos que eu diga que eu tenha aqui um triângulo isósceles. Agora eu quero um isósceles de base AC. Então, se eu quero um triângulo isósceles de base AC, eu venho, identifico a minha base. Olha só o AC. Se a base do triângulo é essa, AC, então a marcação dos lados iguais são esses dois lados aqui que eu vou destacar. O AB e o BC. E os ângulos iguais serão esses dois ângulos aqui. Maravilha? Tá. E se a gente disser agora que esse triângulo aqui, eu vou nomear ele, ó, A, B e C. Digamos que esse triângulo eu diga que ele é isósceles. Então tem dois lados iguais e dois ângulos iguais. Só que ele é isósceles de base AB. O que a gente vai fazer? Identificar a base e marcar os dois lados que são iguais agora, que é esse e esse. Quem são os ângulos agora da base que são iguais? São esses dois aqui. Maravilha? Então, importante no triângulo isósceles identificar a base desse triângulo, tá bom? Para poder, então, identificar os dois lados e os dois ângulos. Esse outro triângulo que a gente tem aqui, ele possui os três lados diferentes. Então, a gente diz que ele é um triângulo escaleno. Esse é o nome dele, tá bom? Maravilha? Tá. Depois a gente vai voltar fazendo alguns exercícios relacionados à classificação dos triângulos quanto aos lados. Guarda aí só um minutinho, tá bom? A gente pode classificar também o triângulo quanto aos ângulos. Por exemplo, eu já falei sobre esse ângulo aqui para vocês na aula de ângulos. Esse ângulo que tem um quadradinho com a bolinha no meio, a gente disse que ele é um ângulo reto. Então, o triângulo ele é do tipo retângulo. Tá? Então tem um ângulo reto, triângulo retângulo. Agora, se eu pegar, por exemplo, esse ângulo aqui, já falei dele também, ó. Se a gente pegar e traçar uma perpendicular aqui, né? Seria aqui um ângulo de 90. Esse ângulo verde ele é menor do que esse ângulo de 90. Então, a gente diz que esse ângulo ele é um ângulo agudo. Então, esse triângulo acutângulo. Esse é o nome dele. Então, um triângulo que é acutângulo, ele tem os ângulos agudos. Tá? Agora, esse ângulo aqui eu também já falei dele. Esse ângulo aqui, se a gente traçar uma perpendicular aqui, a gente vai notar que ele é maior do que 90 e menor do que 180. Então, esse é um ângulo obtuso. Então, o triângulo, ele é obtusângulo. Obtusângulo. Maravilha? Tá? Então, essas são as classificações que a gente tem para os triângulos, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Vamos fazer um exercício, então, só para a gente entender melhor essa ideia. Olha só. No exercício 1 aqui, ele fala que se o triângulo ABC é equilátero, então essa é a informação principal que a gente tem aqui. E aí, se ele é equilátero, os três lados são
iguais. Observe que ele traz as medidas aqui para nós de lado. Ele está falando de lado e não de ângulo. Ele tem todos os ângulos iguais, né? O triângulo equilátero, mas ele não traz informação dos ângulos. Se todos os lados são iguais, então a gente pode estabelecer algumas relações aqui, né? Por exemplo, a primeira, eu posso dizer que o 2x menos 7 vai ser igual a 9. E aí eu resolvo essa equação. Então, 2x vai ser igual a 16. X vale 8. Maravilha? Da mesma forma, eu posso estabelecer uma segunda relação que é para descobrir y. A gente pode então dizer que 15 menos y é igual a 9. Eu vou pegar e vou trocar. Agora eu vou colocar o y para lá e o 9 eu trago para cá junto do 15. E aí sempre operação inversa, né? Então, y igual a 6. Então tá aí x e y. Então a gente conseguiu resolver isso aqui pelo fato de que o triângulo é equilátero. Maravilha? Bora lá, mais um, para a gente pegar a ideia. Ó, exercício 2. Eu tenho o triângulo ABC e tenho esses dois lados aqui. Ele diz que o triângulo é isósceles de base BC. Vem no triângulo, identifique a base BC. Consequentemente, esse lado e esse são os lados iguais. Esse ângulo é igual a esse. Como ele não fala nada de ângulo, mas de lado, então a gente estabelece essa equação aqui. Então, 2x menos x, 5 mais 7, x igual a 12. Maravilha? Tranquilo? Tá. Então, atenção para o tipo de triângulo que a gente tem. Tá? Agora aqui, se o triângulo é isósceles de base BC, determine x. Então, isósceles de base BC. Estabeleço aqui a base BC. Então, eu tenho que esse lado é igual a esse ângulo igual a esse. Maravilha, ele está falando agora de ângulo e não de lado. Então, esse x está relacionado a ângulo. Então, aqui eles serão iguais. Essa é a característica de um triângulo isósceles, dois lados e dois ângulos iguais. Então, 2x igual a 40, né? 10 juntou lá com o 30. E x, então, igual a 20 graus. Maravilha? E, para finalizar, então, aqui a gente tem o último exercício, a última aplicação. De novo, triângulo isósceles de base BC. Então, base BC. Tá aqui. Conclusão aqui. Esse ângulo é y. Logo, esse ângulo também vai ser y, porque eles são iguais, esse lado é igual a esse. E aí a gente estabelece, então, uma equação. Qual é a primeira equação? A primeira equação é que 2x menos 40 mais y é igual a 180. São dois ângulos suplementares, né? Vamos ver aqui. Vou estabelecer a segunda equação. Ou vou agrupar. Melhor vou agrupar aqui, ó. 2x mais y igual. Esse 40 vai para lá junto do 180. Somando vai dar 220. Então vamos guardar essa equação aqui. Maravilha? Vamos pegar uma segunda relação, porque eu tenho duas incógnitas ali. A segunda relação a gente extrai daqui, ó. X mais 45 graus mais y é 180. Logo, vou deixar a letra de um lado, número do outro. 180, agora menos 45. 135. Então, essa é a nossa segunda equação, nosso segundo bloco aqui. Então, vamos lá. Vou dividir aqui e vou colocar as duas equações que a gente chegou no enunciado. 2y igual 2x mais y igual a 220.
x mais y igual a 135. Tá, vamos resolver um sistema usando o método da adição. O método da adição consiste em eliminar uma incógnita. Sempre, para eliminar uma incógnita, eu tenho que ter do lado da incógnita um determinado número e o seu oposto, porque quando eu somo esses dois, ele zera. Então sempre tem que ser mais e menos. Aqui está mais fácil da gente eliminar a incógnita y. Por quê? Porque na frente do y tem esse 1. Na frente desse y tem esse 1. O que precisa acontecer aqui? Um deles tem que ser negativo, porque ó, aqui é mais 1 e mais 1. Lembra? Um tem que ser positivo e o outro negativo. Então eu tenho que sempre ter um número aqui e o seu oposto, tá? Embaixo ou em cima, tanto faz. Eu vou pegar então e vou multiplicar aqui por menos 1. Vou multiplicar toda essa equação de baixo por menos 1. A de cima eu vou manter da mesma forma que aparece lá. E aqui a gente vai então multiplicar. Então vai ficar menos x ou menos 1x, menos y ou menos 1y e menos 135. Perceba que a gente faz isso com todo mundo da equação. E aí eu vou somar as duas. 2 menos 1 dá 1, ou somente x. Esse e esse vai anular, que é o que a gente espera. 220 menos 135, quanto dá isso? Vamos ver? Ó, 135, para eu chegar em 200, faltam aí 65 mais 20, 85 graus. Então, subtrai aí 220 de 135 e vai dar 85, tá bom? Maravilha? Agora a gente determina, então, a próxima incógnita, que é y. E aí eu escolho qualquer uma das equações. Eu sempre costumo pegar da equação original. Então ele fala lá que x mais y da equação original tem que dar 135. A gente já determinou o valor para x. Então aqui, y, ele vale então 50 graus. 85 vai para o outro lado trocando o sinal, fica negativo. 135 menos 85 dá 50. Determinamos então os dois valores aí, que são x e y. Maravilha? Galera, então atenção para a classificação dos triângulos, quando for equilátero, quando for isósceles. Beleza? A gente vai usar bastante esse conceito a partir de agora, nos próximos exemplos, nas próximas aulas, tá bom? Valeu, galera, um abraço e bons estudos aí para vocês. Tchau, tchau.